Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de Absolute Caçador de Marte, Absolute Martian Manhunter, e para falar do Caçador de Marte aqui do Universo Absoluto, eu tô Bruno Andreotti Nerd Bunny e como sempre o Picareta Psico, o Maurício Zanoni. Essa HQ me surpreendeu, hein? Bonita demais. Realmente surpreendeu essa HQ que né, vendeu muito, né, quando saiu nos Estados Unidos. Tanto é que originalmente, né, era para ser uma HQ com 6 edições, aí vendeu tanto que eles decidiram estender para 12, né? Então essa já é uma primeira característica, né, dessa HQ. Ela tem começo, meio e fim, né? Nos Estados Unidos já terminou. São 12 edições. Aqui no Brasil na banca já tem até o número 3, que na verdade é até a edição 6, então finaliza um arco, e na próxima então já está em pré-venda aí, tem os 6, as 3, né, no caso aqui 3 edições finais, no caso lá dos Estados Unidos 6 edições finais, né? Então a gente, então só para localizar, a gente vai falar hoje das 6 primeiras, tá? Então se você está acompanhando em português e você já leu o que já saiu agora, que são os 3 primeiros volumes, que na verdade cada um compila 2, então a gente não vai avançar, tá? Nas edições em inglês, então a gente vai comentar até a edição 6 da gringa ou até a edição 3 aqui dessa HQ, né? E também, só para falar, olha, realmente ela vale muito a pena, olha, ela está indicada, olha só, são 6, nada mais nada menos que 6 categorias para o Eisner, né? Você que não sabe o que é o Eisner, é como se fosse um Oscar, né? É uma das maiores premiações ali de HQs dos Estados Unidos, tá? Então ela está concorrendo como melhor série limitada, está concorrendo como melhor roteirista para o Dennis Kemp, né? Está concorrendo como melhor edição única pela edição número 1, está concorrendo como melhor desenhista e arte finalista com o Javier Rodrigues, melhor colorista com o Javier Rodrigues, porque é ele mesmo que faz as cores, e melhor capista, porque é ele mesmo que faz a capa. Então, assim, tá concorrendo em tudo, né? É melhor roteiro, melhor desenho, melhor capa, melhor edição, melhor tudo, né? Basicamente, são categorias bem importantes. Hoje, nesse dia que a gente está gravando, nós estamos gravando no dia 22, tá? Então na verdade, o resultado do Eisner deve sair na sexta-feira, dia 24. Então você, quando estiver ouvindo isso, já vai saber aí se ele ganhou, quais das categorias que ele ganhou. De qualquer forma, né? Aí tá mais do que provado que né, por essa quantidade de indicações, que a HQ vale muito a pena ser lida, né? E para a gente começar aqui, vou ler a sinopse, tá? E a gente começa a conversar. Então, além de Marte, além da forma física, além da compreensão humana, tudo que resta é o alienígena supremo, o caçador de Marte absoluto. A consciência alienígena de outra dimensão que se autodenomina o marciano continua sua invasão e transformação na mente de John Jones. O agente do FBI, sempre fiel às regras, foi convocado para uma guerra cósmica que o fará questionar a própria natureza da realidade e pôr à prova sua crença no bem, no mal e no livre-arbítrio. O herói mais estranho do universo absoluto e fica ainda mais estranho nessa série alucinante, né? E é isso, né, Maurício? Porque assim, é bem diferente, né, do que você... né, se a gente está imaginando uma HQ de super-herói, que a gente encontra nessas páginas é alguma coisa bem diferente, né? Realmente. A premissa é muito interessante, né? Porque parte da ideia de que o marciano, quer dizer, os poderes dele são quase ilimitados, né? Ele é uma consciência, pelo menos é isso que parece, né? Ele é uma consciência que passa a conviver junto com o policial John Jones, né? E depois de um acidente, essa é já a primeira cena, é a explosão que o John Jones né, sofre, e aí ele já imediatamente já aparece essa segunda personalidade, digamos assim, essa consciência ali, dividindo espaço com ele, falando com ele, e ele sem entender exatamente o que está acontecendo, lendo os pensamentos do médico e tal, né? E aí isso não se expressa só no texto, mas se expressa também nos desenhos, porque essa capacidade de ler os pensamentos, ou essa capacidade de conversar com o John Jones, de trazer memórias do John Jones, da infância, da adolescência,
tudo isso se expressa de forma gráfica, né? Através da fumaça, do cigarro, através ele representa os pensamentos como se fosse uma fumaça que sai da mente, né? Sai da cabeça das pessoas e aí o John Jones então tem a condição, tem a capacidade, passa a ter a capacidade de respirar essa fumaça e ouvir esses pensamentos, sentir esses pensamentos. Então tem uma coisa de sinestesia, né? De muitos tipos de apreensão da realidade simultâneos, assim, né? E graficamente, então, ela é muito rica, exatamente porque a ideia, então, dessas fumaças que são coloridas, né? E que vão representando, então, o pensamento das pessoas, o pensamento dele, da família, o antagonista da história, né? Desse primeiro arco é o Marciano Branco, né? Que é um antagonista clássico do Caçador de Marte e tal, mas que vai se revelar só lá na frente, né, dessas edições, e que manipula também o pensamento das pessoas. Tal. Então, essa questão dos traumas, do pensamento, da influência dessas duas figuras externas aí, naquela comunidade, isso tudo representado de forma gráfica através dessas fumaças coloridas que, né, porra, é muito interessante assim, como premissa e aí depois o Javier Rodrigues, que é o cara que é o desenhista, finalista, o cara que faz as cores, que faz as capas, é incrível o trabalho do cara, realmente é de uma riqueza. E poderia ficar também muito confuso, né? Porque são muitos elementos gráficos, mas o cara organiza a página de forma bastante hábil, assim, é impressionante, né? É realmente impressionante o resultado, o quanto que ele traz de arte abstrata, né? De referências, inclusive, de arte abstrata para as páginas do quadrinho e tal, e como ele faz funcionar isso aí, realmente é surpreendente, assim. Inclusive o design de personagem, né? O design do Marciano é bem diferente, é bem, digamos assim, extraterrestre mesmo, né? E ele até criou um modelo lá, né? Na edição compilada que saiu nos Estados Unidos, tem umas páginas extras lá que mostram ele criou um bonequinho de argila ali para pensar um pouco as proporções do corpo do marciano e tal, né? O formato da cabeça. Então, é interessante, assim, o processo dele é muito, muito legal e parece que teve uma sinergia muito grande entre o autor, né? Entre o Dennis Kemp e o Javier Rodrigues na escrita e na arte, assim, né? De um sugerir coisa para o outro, de sugerir alteração, de fazer uma criação coletiva mesmo, né? Influenciar no roteiro e tal. É bem rico, assim. Me lembrou muito o Asterios Polyp, né? Do Mazzucchelli, né? Que também trabalha com elementos gráficos para representar pensamentos, formas de pensar, formas de ver o mundo, né? Com cores também. Então, mas aqui é tudo muito mais carregado, né? O Asterios Polyp é bem limpo, né? É bem linhas finas, assim, poucos elementos, mais a linha do que a cor, né? Aqui não, são massas de cor, assim, que dominam a página. Então, você tem uma sensação de que você está meio soterrado pelos pensamentos de todas as pessoas ali, o que é parte da intenção ali do roteiro. Porra, é muito bom. Realmente, como o cara consegue organizar os dois, né? O roteirista e o desenhista é muito bom mesmo. Assim, é bem diferente de qualquer coisa que você leu de super-herói até hoje. Isso é um feito, eu acho, né? Porque trazer uma novidade assim para um meio que já está tão, né? Que já tem tanta longevidade é uma coisa rara, né? O que é interessante, né? Eu fiquei bastante. Eu sou verme, né? Então eu acabei comprando, né, a versão. O que tinha, né? A versão em português. E, assim, é legal porque se você tiver a oportunidade de ler o físico, tem algumas páginas, na verdade, na edição 1 e na edição 6, tem Uhum.
tem uma página que você olha, ele até instrui, né? Você olhar Contra a você luz, né? olha, você olha contra a luz e aí você tem, né? Você consegue ver no caso da edição 1, que é o detetive e o alienígena, né? Você consegue olhar meio que os dois na mesma perspectiva. É muito louco. Você pode olhar tanto a página com o Marciano na frente e você vê o John Jones ao fundo, quanto Uhum. vice-versa, né? Para sentir para dar essa sensação de que você está vendo os dois. Então, e aí você consegue ter esse efeito nas páginas. Se você ler físico, vale a pena para ter esse efeito que também, né, é um cuidado aí com o artista, né? Assim, você vê muito pouco isso hoje, né? Quer dizer assim, é muito claro. Você tem, né, por exemplo, você tem lá aquela edição do Prometeia que o Alan Moore faz para ser lida num pôster, né? É um exemplo disso que a gente está falando, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje tem muito poucos artistas que pensam assim, que ao você estar lendo uma história em quadrinhos, você não está só aquilo não é só um suporte, mas a Uhum. própria materialidade do objeto interfere na história, né? É um jeito de você lidar com a mídia que você está trabalhando, né? Então são muito poucos, né? Os artistas ou os quadrinistas que trabalham, né? Atualmente essa dimensão, né? Outro caso que a gente poderia também citar, né? Que é um caso que vale a pena, que a gente também Uhum. fez um papo quadrinho sobre isso, é o Marc-Antoine Mathieu, que tem aquela como Prisioneiro Sim. dos Sonhos, é muito isso, né? É isso levado a uma escala absurda, assim, né? O Mathieu é o tipo da HQ que você tem que ler físico. Assim, não faz nem sentido você ler num suporte virtual, no tablet. Não é o caso aqui, claro, são poucas páginas que isso acontece, mas é interessante ver, né, que o Javier Rodrigues tem, então, esse cuidado, pelo menos né, esse detalhe aí que dá um a mais aí para HQ, né? E na primeira edição, então, o que a gente descobre, né? Então, a gente descobre que esse cara, esse detetive, o John Jones, ele sofreu um acidente, uma explosão, né? E que ele tá meio que voltando disso, né? Ele tava de licença, tal, ele tá meio que tentando restabelecer a vida depois desse trauma, né? Que ele fala que é uma explosão na qual ele deveria ter morrido, né? E é depois dessa explosão, então, que ele começa a sentir essa outra presença dentro do corpo dele. E o que que é o Caçador de Marte aí. E o que é interessante, né, repara assim, conforme assim, a inteligência alienígena que habita ali a mente e o corpo do detetive, e assim, e é interessante, conforme você vai avançando, né, eles vão aprendendo a se comunicar um com o outro, então vai ficando um pouco mais clara a comunicação, né? Vai ficando mais. Você consegue entender melhor. No começo fica muito abstrato, é muita cor, são palavras esparsas ali, né? E aí, conforme isso vai avançando, conforme né, um vai entendendo um pouco como funciona a mente do outro, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis de organizar. Você vai tendo. Né, assim, as cores ficam mais organizadas, aparecem mais palavras com sentido, né? O John Jones começa também, de alguma forma, a aprender a dar vazão a alguns poderes, né, do Caçador de Marte. Isso que eu achei bem interessante também nessa edição. A edição você até falou, né, que está concorrendo ao Eisner de melhor edição única, né, a edição 1, porque de fato É, ela é bastante, ele não enrola para começar a história, já começa com a explosão, né, e vai seguindo, já mostra na sequência, né, uma investigação que o detetive já nem quer ficar de licença, ele já quer voltar a trabalhar e tal. E aí mostra os problemas conjugais. Ele durante a investigação ele assim já está com esses poderes, digamos, mentais de perceber, capturar as memórias, tal, já a toda a potência, né? E ele fica bastante desconcertado, não sabendo lidar com isso, né? Até que tem uma explosão de percepção, de pensamentos, que ele fica até quase transtornado, assim, quase perdido, né? E termina com
com o Marciano tentando trazer ele para um equilíbrio, assim, né? E aí acaba a edição. É muito interessante, tudo muito rápido e tudo muito direto, assim. Então todos os elementos aí da história já estão bem colocados, tal. E aí, assim, tem grandes momentos, eu acho, assim, nas edições seguintes, né? Porque tem uma questão, né? Porque, assim, de novo, é aquela que a gente já falou todas as vezes que a gente fala aqui do universo Absolute, né? É um universo aí da DC que tem como premissa a ideia de que é um universo influenciado pela energia do Darkseid, né? Que seria, então, esse universo mais assim, pessimista, né, digamos. Seria uma visão mais pessimista da realidade, e aí os personagens estariam, né, existiriam nesse contexto. E aí aqui, pensando no personagem original, né, no Caçador de Marte original, tem lá, obviamente passou por um monte de retcon várias vezes, tal. Então é um personagem que começa lá nos anos 50 como um personagem que era isso, era um marciano que foi atraído para a Terra, tal. Daí depois o cientista morreu, ele não tinha como voltar para Marte, tal. E aí ele assume uma identidade que ele que cria, que é do John Jones, né? E passa a ser então um policial ali, e tal. Em outras, depois de outros retcons, chega-se a ideia, por exemplo, de que esse John Jones de fato existia, era um humano, existia, era um policial, e aí esse policial morre e o marciano assume a identidade de alguém que de fato já existia. Tem sempre a brincadeira com o nome Jones, né? Porque o John seria, com uma grafia diferente, seria o sobrenome do marciano na língua marciana e tal. Então tem todas essas coisas no personagem original, e aqui a gente está vendo, desde o começo, pelo menos, né, ao longo dessas edições todas, o que parece ser uma convivência de um humano chamado John Jones com essa consciência, essa presença, que é uma presença imaterial, desse alienígena, desse marciano, que está convivendo ali com ele. Mas tem alguns momentos em que isso é colocado meio em dúvida, né? Tem lá, na edição 4, por exemplo, tem uma conversa bem interessante, graficamente interessante também, do John Jones com a esposa. É uma DR, obviamente, ele está cada vez mais afastado da família, porque ele está completamente envolvido com o trabalho, mas com essa parceria com o Marciano. E obviamente tem um antagonista que é um antagonista também alienígena, que é o Marciano Branco. Então ele está cada vez mais afastado e ela cobra, né, esse afastamento e tal. E aí toda a conversa deles, ou a parte principal da conversa deles, fica tudo cinza, né? As cores somem, assim, e ela fala que ela não está reconhecendo mais ele ali. Ela olha para o rosto dele e não reconhece mais, né? Então é um indício ali de que será que ele de fato está ali, ou será que ele é apenas uma projeção ali do marciano que capturou as lembranças desse cara que morreu na explosão, ou o corpo dele, a gente não sabe, né? Mas pode ser um caminho ali. Não dá para cravar que é uma coisa ou outra, mas tem, digamos, a história deixa isso dúbio e você vai jogando migalhas ali para a gente ir pensando a respeito disso, né? Considerando a origem do personagem, como eu disse, né, do material original em que eles se basearam. Então, e aí, bom, a gente vai chegar na edição 6, mas assim, quais são as hipóteses que conforme eu fui lendo, né? Porque tem uma hora que isso é lembrado, fala assim, ó, você deveria ter morrido naquela explosão, por que você não morreu? Né? É uma questão, e aí nisso, né, assim, então tem isso que está atrapalhando a vida do casal ali, né? Então a família, ele, a esposa e o filho, né? Então essa questão do trauma, da psique ali do Marciano junto, está atrapalhando, mas o trabalho dele também está atrapalhando. Por quê? Né, porque ele está numa investigação. Mas antes de falar da investigação que ele está assumindo, então assim, tem várias hipóteses. Então uma né, será que foi o Marciano que entrou na mente dele e de alguma forma preservou? Será que
ele fisicamente morreu e o Marciano tomou fisicamente o corpo e aqui, de alguma forma, aquela psique foi preservada ali, mas é o corpo do alienígena. O que aconteceu? Porque uma coisa que é assim, eu acho que é o que dá o chance para a história, e você fica na dúvida tal, é o quê? Como o cara aparece fumando, você fala assim, esse cara não... Qual que é a relação? Porque, né, lembra, o medo do caçador de Marte de Fogo é uma coisa absurda, né? Um mínimo, qualquer coisa, assim, um fósforo, uma mínima chama já gera nele um pavor absurdo, né? Então, como você vê o detetive fumando, todas você fala assim, caramba, mas né, o que está acontecendo? É o cara físico, né? Ou essa versão não tem medo de fogo, né? O que acontece? Então, esse é o primeiro estranhamento. Junto, então, dessa questão né, da psique e tal, do marciano dele dentro do marciano dentro dele, ele começa, então, a investigar vários casos, né? O que chama-se hoje, né, de terrorismo estocástico. Né? O que é terrorismo estocástico? É quando que a gente vê, infelizmente, hoje em dia, que é quando você gera uma coisa de violência por meio de uma retórica pública, né, hostil ou desumanizante contra uma pessoa, contra um povo. Então, como é que funciona? Né? Você tem várias pessoas que têm essa linguagem hostil contra um grupo de pessoas ou contra uma pessoa específica ou como entidade, assim, né? Essas figuras públicas, elas nunca dizem assim, façam isso ou façam aquilo, mas ele fica, né, numa constante retórica de atacar, né, de falar, olha, é uma ameaça, um absurdo e tal. Aí depois você tem, né, um segundo momento, que é a ampliação nas redes, né? Então as redes de apoiadores dessas pessoas, elas repetem, né, normalizam essas mensagens, né, criando, digamos assim, uma câmara de eco que vai intensificar, né, esse ódio e ressentimento. E aí finalmente um indivíduo, então, né, dentro dessa né, o cara que consome muito essa retórica hostil, o cara que consome, né, que fica dentro dessa câmara de eco, repetindo, o que acontece? Ele vai e toma uma atitude extrema, né? E aí acontece, a gente tem alguns casos, né, infelizmente aí cada vez mais comuns, né? Então tem esse elemento e ele começa a investigar, né? E é uma coisa meio assustadora no sentido de que quando ele começa a investigar, ele não consegue ver inicialmente elo entre o que está acontecendo, né? Tanto é que é muito interessante naquele caso que ele está... um caso que são 24 pessoas em situação... até o fogo, né? Em 24 pessoas ali... 24 pessoas ateiam fogo em 24 pessoas, né? E aí você fala assim, putz, mas assim, nenhuma delas tem, né? Nenhuma tem ligação umas com as outras, né? Mas qual que é a ligação? O fato é que todos os assassinos assumem de uma maneira, em algum momento, que eles sentiam algum tipo de ódio por aquela pessoa que ele matou, por aquela figura. Não precisa ser o ódio pela pessoa concreta, o fulano, o Joãozinho ou a Maria, mas pela figura que eles representavam, né? Pelo tipo. Pelo morador de rua, sei lá. Pela figura coletiva que aquela pessoa representa. Exatamente. Então, é muito interessante eles usarem esse tipo de elemento pro roteiro, né? Porque dialoga totalmente com o que a gente está vivendo hoje, né? E ao mesmo tempo tem um clima de Twilight Zone, né? Toda a estética um pouco parece além da imaginação dos anos 50, né? Inclusive eu achei o personagem, o John Jones, eu achei muito parecido com aquele cara que apresentava, né, o cara que criou lá o Além da Imaginação, que era o Rod Serling, né, que ele apresentava os episódios assim de terno preto, gravata preta, fumando um cigarro, e ele apresentava os episódios tal, e o personagem aqui, o John Jones, tem um pouco essa estética, né? Ele é um agente do FBI, então ele aparece assim e essa coisa do crime como uma quase como uma catarse coletiva, né? De violência, uma espiral de violência era muito recorrente também nesses episódios do Além da Imaginação.
e eu acho que tem um clima bastante explícito, assim, digamos assim, de citação, né, aqui na história. A edição número 5 especialmente, acho que é a 5 ou a 6, que tem aquela noite eterna, né, acho que é a 6, a última edição, né, que encerra a história, que eles estão numa noite eterna, e aí eles estão combatendo lá o Marciano Branco, e o dia não nasce, né, tem bastante esse clima, assim, de um episódio, parece um episódio mesmo do Além da Imaginação, as pessoas, todo mundo na rua, cometendo crime, tem a questão das sombras das pessoas também, que viram um duplo, com quem elas começam a ter né, uma relação e tal. É a quinta edição e a sexta edição, na verdade, começa na quinta e se desenrola, né, ou desfecha na sexta. Mas é muito interessante mesmo esse uso dessa coisa da manipulação coletiva da mente através da influência, né? Porque no caso aí o Marcelo Branco está influenciando as pessoas, né? A mente das pessoas, e é isso que leva elas à violência. Então, porque inicialmente ele não vê, né, ligação com esses episódios, tanto é que nesse momento é que você está falando já da Noite Eterna, as pessoas, assim, elas estão pirando, tipo assim, a pessoa dentro do restaurante, ela começa a botar caco de vidro no meio da comida para matar os outros, assim, é absurdo atrás de absurdo, né, que vai acontecer. Então tem essa cena, tem uma cena que uma pessoa envenena chocolates, né, num supermercado e tal. Então é isso, a coisa começa a tomar proporção, mas antes disso, né, já assim, o que é ele, porque pro detetive aquilo é muito assustador, porque é isso, ele não consegue, assim, é uma onda desse tipo de assassinato, né, desse terrorismo estocástico aí, né, ou desses assassinatos aparentemente aleatórios, mas aí começa a ter o quê? A fumaça branca, né, ele começa a perceber essa fumaça branca nos assassinos. Uhum. E aí, né, ele vê que, de alguma forma, aqueles assassinos, eles estão sob influência do Marciano Branco. E aí começam, né, assim, aí quando cai essa ficha, começa, então, digamos assim, um embate ali entre os dois. Então, o que vai ligar, né, tudo o que está assolando ali a cidade é essa influência, então, do Marcelo Branco, que na verdade, né, isso que é interessante também, na verdade, o Marcelo Branco, ao que indica, assim, ele tá, digamos assim, ele tá dando vazão, ele tá amplificando sentimentos que já existiam naquelas pessoas, né? Então é aquela coisa, na verdade o famoso pensamento intrusivo, né, que você tem, né? Então, e aí tem até uma hora que ele fala assim, nós não somos isso. Né? A nossa, né, o que eu falo assim, a nossa alguma coisa assim, né? A nossa natureza, o que a gente nós não somos esses impulsos, né? Nós somos, na verdade, o que a gente decide fazer com eles e como a gente administra isso, né? Não é porque passou uma atrocidade em um momento ou aquelas pensamentos, é isso. Inclusive dos mais variados, desde você xingar todo mundo de uma reunião, né? Coisas assim. Mas é isso, você não é. Mas o Marcelo Branco, ele vai, né, digamos assim, dando vazão, amplificando aquilo ali, aquelas pessoas vão fazendo aquelas barbaridades. Tanto é que o que é interessante, eu acho bem interessante, né, é que quando, né, tem os confrontos, né, entre o Caçador de Marte e a influência, ou mesmo até ele vai, digamos assim, ele vai desarmando as más ideias, né, ele vai identificando más ideias e vai desarmando aquelas ideias na mente daquelas pessoas, né? Em geral, trazendo lembranças boas, né? Lembranças interessantes da infância e tal. Claro que tem gente que tem traumas de infância e tal, e isso é exatamente o combustível usado pelo Marciano Branco, mas ele vai trazendo coisas positivas, vai buscando ali nas memórias coisas positivas para tentar desmontar essa bomba aí, né? É interessante isso, esse jogo, né, entre no modus operandi dos personagens e tal. Outra coisa que eu acho que é destaque interessante de fazer é que na quinta edição, no finalzinho da quinta edição, aparece o Darkseid, né? Ele aparece numa imagem assim, meio de costas e tal, e aí o Marciano que ao longo do texto vai catalogando as más ideias, né? Má ideia número 277, má ideia número não sei o quê.
E aí ele fala, má ideia número zero, é o próprio Darkseid. Não sei se o Darkseid apareceu já em outras histórias aí desse universo Absolute. Mas ele é um gerador de alguma forma ou de outra, né, desse universo. Exato. Então, mas eu achei interessante eles mostrarem ele literalmente na história do Marciano já nesse primeiro arco de forma tão explícita, assim, né? Porque ele está, digamos, talvez tocando no que seria a coisa mais, sei lá, mais basilar, assim, da influência desse universo, né? Da influência que o Darkseid tem sobre esse universo Absolute, que é uma questão de uma, digamos assim, uma postura mental diante da vida, né? Ou no caso da antivida, no caso do Darkseid seria da antivida. Então, porque dá a entender também isso, assim, que na verdade o que está por trás do Marciano Branco é o próprio Darkseid e, consequentemente, Sim. é a equação antivida, né? Que tá ali. Enfim, e aí, outro ponto alto também da HQ, né? Porque assim, né, isso é uma conta, super-herói você resolve tudo tudo pode ser resolvido na porrada, né? Às vezes não é, mas normalmente assim, você pode trocar qualquer sacada inteligente, qualquer discurso por porrada que funcione igual. E aqui não é diferente, só que o embate que tem, né, assim, o jeito que eles colocam o embate entre o Caçador de Marte e o Marciano Branco, né, que é uma porradaria, mas assim, é muito louco porque o que a gente vê é uma porradaria entre dois seres humanos, entre o John Jones lá e o cara que tá, digamos, possuído ali pelo Marciano Branco. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê uma treta física, a gente vê essa briga em termos abstratos, em termos de ideias, né? Conceitos lutando com conceitos, abstrações lutando contra abstrações. Isso é muito louco, cara, que tem nessa última edição. Né? Não, o texto é bom, o texto é muito bom, acho que são ideias complexas de você colocar numa história, mas o cara, o Dennis Camp é foda, assim. Realmente, eu não conhecia muito o trabalho dele antes de ler essa HQ, eu fui dar uma pesquisada. Pô, o cara tem uma série que tá rolando ainda pela Image, que se chama, deixa eu achar aqui, Assorted Crisis, alguma coisa. A premissa é Assorted Crisis Events, né? São eventos de crise sortidos, né? Eventos sortidos de crise, assim, eventos aleatórios, eventos, sei lá, pescados, assim. E é uma história, é uma série que são histórias fechadas, né? Cada edição. E ele conta a história de pessoas comuns que estão vivendo as suas vidas numa situação de uma crise nas infinitas terras, por exemplo. Então, quando você tem lá a crise nas infinitas terras, que planetas inteiros deixam de existir, realidades inteiras deixam de existir, ou se amalgamam com outras realidades e criam uma terceira coisa, que tem elementos das duas, e aí ele vai criar pequenas histórias de pessoas comuns vivendo numa situação como essa, em que elas vão perdendo a conexão com a sua própria existência, ou elas vão se amalgamando com uma outra existência e virando uma terceira coisa. E aí ele vai trabalhar isso em diferentes cenários, em diferentes lugares, com diferentes personagens. Interessante, né? Um exercício interessante de roteiro, assim, de você pegar uma coisa que é recorrente nos quadrinhos super-heróis, que é esses retcons, assim, essas mega sagas que vão reescrever tudo e tal, e você pegar então pequenas histórias de pequenos personagens que não têm superpoderes, que não estão dentro da ação, digamos, principal dessa transformação, mas que têm as suas vidas modificadas por causa disso. E aí e também parece que é uma série que é aclamada, é uma série tem, sei lá, 10 edições, assim, mas já bastante falada, né? Desde 2025, acho que ele tá publicando isso. Então, assim, é um cara interessante, assim, tem ideias interessantes, né? Porque essa série da Image é autoral, né? Essa série aqui da DC tem o editor, tá? Então tem que passar por
uns filtros, assim, porque ele está trabalhando com um personagem da DC, né? Mas ainda que ele que tenha, né, proposto aqui a ideia, né, principal, tal, e querer trabalhar com o Javier Rodrigues também foi uma proposta dele desde o começo, tal. Então, assim, é um cara que ele já veio com uma ideia bem fechadinha, mas é um cara interessante, assim, como roteirista, né? Não conhecia o trabalho do cara, mas parece um cara foda. Sim. Não, então, ele também tem outro pela Image que chama 20th Century Man. Olha a premissa. Hum. Um herói de ferro soviético, um presidente americano superpoderoso, um soldado ciborgue insano, uma mulher afegã obstinada a construir uma vida melhor para seu povo. Esses seres estranhos, porém familiares, colidem em uma história que mistura história, política e mitologia nos quadrinhos em algo totalmente novo. Isso é 20th Century Man. Então, assim, pô, muito interessante. É, Né, assim, realmente, nunca tinha lido nada dele, mas também me deu vontade de ler, sim. né? Porque outra coisa também, é assim, o que eu achei legal, além né, assim, de todas essas ideias e também dessa batalha que a gente percebe, né, em um nível é porrada, no outro nível são disputas de conceitos e tal, que assim, isso é uma coisa complexa, mas não tá hermético na página da Exato, exato. HQ, né? Porque assim, num certo sentido, é mais fácil você trabalhar uma ideia difícil de maneira hermética, porque você não tem que fazer nenhuma concessão ou nenhum exercício ali de didatismo. Então, mas assim, o que me espantou é isso, assim, são ideias complexas apresentadas de maneira simples na página, né? E isso, eu falei, eu acho mais fácil, isso é difícil de fazer. É mais fácil você tratar ideias complexas de maneira hermética, de maneira assim, que vários detalhes, várias coisas intrincadas ali, elementos que vão ficar uma coisa que você vai ter que se deter muito tempo para ler, ou então só quem sabe assim, só quem tem muita bagagem vai conseguir perceber. E aqui não, cara, assim, Uhum. se você ler com o mínimo de atenção, você já saca isso, né? Até porque o texto reforça, né? Então, eu acho que isso também é um mérito dessa HQ. Não, sem dúvida. E acho que o desfecho dessa sexta edição também dá mais um elemento aí para a gente pensar a respeito dessa coisa de será que ele duas pessoas, né? Será que ele é o John Jones e o Marciano, o Caçador de Marte ao mesmo tempo? Ou será que é só o Caçador de Marte, sei lá, personificando esse cara e ainda meio confuso, é uma coisa que talvez esteja confuso ainda para o próprio Caçador de Marte, essa separação, ou que não há separação, ele ainda está trabalhando como se houvesse uma separação, pode ser, porque no fim o filho dele, né, o filho do John Jones, então pega na rua um desses chocolates que foi envenenado e leva para casa, e aí depois que tem a batalha lá entre o Marciano e o Marciano Branco, ele come o chocolate, aparece ele caído no chão, espumando pela boca e tal. E aí, no fim, ele aparece vivo, brincando lá com a massinha dele. Ele fez ali um marciano, né, o Caçador de Marte ali de massinha e tal. E tem aquela página dupla de novo no final, que aparece aí sim o filho do John Jones, e na página seguinte que você vê, né, contra a luz, uma figura que seria aí o Marciano Branco. Então, será que agora o Marciano Branco está personificando o filho, ou ele está só dentro da mente do filho? Ele salvou o filho da morte, mas está usando agora o filho né, como sei lá, um vaso né, que ele vai usar para, não sabemos. Depois que a gente descobre o que acontece, né, nesse final, aí já acho que de fato os dois morreram, ainda que o corpo tenha sido preservado, né? Eu acho que então assim, ainda é o corpo do John Jones, mas eu imagino que de alguma forma na explosão, na hora que eles viram um só, ele tenha deixado o corpo intangível, alguma coisa assim, porque eu acho que é o que acontece ali na criança. A criança morre, você vê ele espumando, mas o Marcelo então se aproveita daquilo e entra no corpo da criança, ainda que mantenha, né, de alguma forma isolada aquela personalidade, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está assistindo
com os dois, assim, são coisas, você tem o John Jones, você tem o detetive, e aí aquilo, eles vão, na verdade, eu acho que eles vão, isso, né, o processo que a gente vai ver nas próximas, vamos ver, né, vamos descobrir, mas eles se amalgamando para meio que virar uma terceira figura, que seria os dois ao mesmo tempo, né, ou uma síntese dos dois, né, por algum motivo o Marciano ele não quis suprimir, né? O John Jones ele não quis suprimir a mente do detetive. Agora, será que o Marciano Branco fará isso com a criança? Ele vai suprimir tudo? Porque imagino que uma parte importante das próximas 6 edições vai ser essa coisa ambígua do cara tá com o Marciano Branco ali dentro da casa, né? Assim, de alguma maneira, isso vai ser um mistério até um ponto que vai se revelar. Então, é bem interessante o jeito que ele escolheu dar esse fôlego, né? Porque lembra, era para ser 6 edições, fez bastante sucesso, botaram mais 6. Então, assim, né, o cara já tinha essa sacada, falou, só muda as... Porque, assim, era muito fácil ser esse final, era simplesmente o Marciano acabou e termina a família feliz ali reconstituída. Né? Acabaria aí com 6 edições. Aí não, agora tem mais 6 aí com o fato do Marciano ir para o corpo da criança, o Marciano Branco. O que a galera comenta aí, a gente, nessas 6 edições seguintes aí, que ainda não chegaram aqui, é que vai aparecer lá, provavelmente vai aparecer só como uma citação lá, aparece o Batman, aparece a Mulher Maravilha, só para também amarrar, dizer que tá tudo dentro do mesmo universo e tal. E de fato o tema ali, o que vai nortear o roteiro é essa relação da família, a esposa, o filho, a história deles, e o desfecho, né, disso, de alguma forma. Então, isso é interessante, porque essas séries que fizeram muito sucesso, que tinham como ideia original ser uma série em 6 edições, né? O Green Arrow também é isso, né? Também originalmente estava pensado para 6 edições, mas com o sucesso absurdo que fez, com a reimpressão, com os pedidos e tal, eles vão estender para 12. Essa aqui aconteceu a mesma coisa. E aí é isso, né? E vai também da habilidade do roteirista de não fuder a história, porque aumentou e ele tem de não ficar enrolando, né? Aqui a solução foi boa, né? Ele fechou a história das primeiras 6 edições, deixou um gancho interessante e criou uma nova sequência a partir desse gancho para aprofundar alguns temas nas 6 edições seguintes. Vamos ver o que eles vão fazer com o Green Arrow, em vez de fazer uma... Né? Porque quando começou o projeto, você já tinha pensado 6 edições, né? Então, para você mudar para 12, às vezes... A gente já viu vários casos em que os caras passam a enfiar coisa no meio ali e a história acaba pegando um ritmo muito lento, enrolando, e aí, não sei, não faz muito sentido isso para o público, né? Então vamos ver quais são as escolhas aí do Green Arrow, mas esse aqui aparentemente foi uma escolha interessante. Não, sem dúvida. Então, eu tava pensando, assim, isso é o bom de você trabalhar com personagens, assim, não tão conhecidos. Não conhecidos eles são, mas assim, digamos, eles não são o time A da editora. Porque assim, é impensável, por exemplo, o Batman do Universo Absoluto ter 12 edições. Né? É impensável, né? É impensável você ter 12 edições do Superman, da Mulher Maravilha. Que, cara, assim, eu falei, por mais interessante que seja, né? Não dá, assim, não tem como você ser genial, né? Por, sei lá, pegar todas as edições, todo um run, mesmo dentro de um mesmo run com o mesmo autor, você tem altos e baixos, cara. Assim, esses caras têm que escrever. Esse ritmo industrial de escrita não dá. É uma ou outra, até porque o cara tem que ter um respiro. Então, assim, você tem claramente, você tem que ver que você tem coisas que você tá, que é filler, tem coisas que fazem parte ali daquela coisa um pouco maior. Tô vendo isso agora, pô, tô lendo as sagas, né? Algumas sagas. A saga do Flash tô acompanhando. Pô, mesmo a fase do Mark, já falei isso aqui, mesmo a fase do Mark Waid, que é reconhecidamente uma fase boa do Flash, uma fase que colocou muitos elementos da mitologia, principalmente a força da aceleração, que entrou para a mitologia do personagem, mas mesmo essa fase do Mark Waid, que é o Mark Waid, que é um autor foda, é uma fase boa, cara, assim, se vai, sei lá, você generoso, 4 arcos ali que você fala, puta, isso aqui é realmente muito bom.
né? O resto é isso, é filler, é qualquer coisa ali. No máximo, você, na melhor das hipóteses, você joga a luz ali num coadjuvante ou outro, mas é isso, assim, não tem como. É por isso que é mais interessante você pegar, né? Assim, né, ao que tudo indica, vai terminar, né? Assim, se for do mesmo nível dessas 6 primeiras, é excelente. O Green Arrow, a gente leu o primeiro, começa muito bem, né? Vamos Uhum. descobrir se vai, né, desandar. Você vai manter, né? Você vai manter, mas ao que tudo indica, vai, né? Sim. Manter, né? Então é isso, cara. Assim, é mais interessante fazer isso. Vamos fechar em 12 e tal, acabou, do que ficar essa coisa assim. Eu falei, vamos aproveitar, a gente já falou isso também, né? Nos podcasts que a gente falou do Absurd. Vamos aproveitar essa fase boa, que no geral as histórias estão mesmo acima da média, né? Eu acho. Mas que tem data para acabar, né? Só não sabe quando. Exato. Exato. Você vê que os caras estão querendo aproveitar, tirar todo, espremer todo esse limão aí o máximo possível, que já vão soltar uma animação do Superman. Porque é isso, tem que aproveitar o hype, aproveitar que a galera tá lendo, e que ainda não. O que foi? É o Batman. Ah, é o Batman. Tá, então eu errei. Então é o Batman. Mas de qualquer forma é isso, né? Vão aproveitar, porque assim, não dá para esperar. Assim, vamos esperar, sei lá, daqui 2 anos a gente faz uma animação. Não, daqui 2 anos, meu amigo, pode ser que tenha dado tudo errado. A DC já entendeu que, assim, que ela tem um dedinho podre, assim, que ela sabe que ela vai fuder. Então, quando não tá fudendo, tem que aproveitar, tem que arrancar o máximo possível, porque vai fuder. E aproveitar também que está chegando, até agora chegou tudo no Brasil, né? Do Universo Absolute, então assim, realmente uma fase legal, né? Esse aí, então, é mais legal ainda, porque você já não se compromete para a vida inteira, né? Você já, são 12, vai fechadinho, né? E é isso. Bom, acho que é isso, gente. Esse foi o nosso papo quadrinho aí do Absolute Caçador de Marte. Certamente voltaremos a falar aí do Universo Absolute em algum momento aqui do Papo Quadrinheiro. Vou aproveitar então para pedir para você se inscrever aí no nosso canal, se você está ouvindo isso no YouTube, se você está ouvindo no Spotify, você vai lá, nos segue, dá assim, enfim, faça aí, nos avalie bem e tal, para poder dar uma força. Se puder, comenta aí também para fazer mover o algoritmo. Vou pedir também para vocês nos seguirem no Instagram, @quadrinheiros, né? A gente está numa fase, estamos bombando lá, assim, os carrosséis estão dando muito certo, a gente, né, tá publicando as nossas reflexões agora nesse outro formato que faz mais sentido ali dentro do Instagram, então nos siga ali, @quadrinheiros, ou, né, no Facebook, @quadrinheiros, ou no Threads também, @quadrinheiros. E é isso, galera. Valeu e até o próximo Papo Quadrinho. Mittelwelt.